Oi, eu sou a Angel Lacerda e se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui no meu canal eu falo um pouco de cada coisa, eu falo sobre a minha vida, eu sou cristã e eu também relato os meus testemunhos, coisas que, sabe, eu já vivi na minha vida e que eu vivo até hoje. E uma das coisas em que eu vivo até hoje é o processo da ansiedade. E é sobre isso que eu vim conversar com vocês um pouco hoje aqui. Durante muito tempo eu nunca entendi a ansiedade, na verdade eu nem sabia que eu tinha ansiedade. Eu só vim entender isso muito mais lá na frente. Inclusive há pouco tempo, acho que há 1 ano e meio atrás, que foi quando eu comecei o processo de terapia, que eu também quero falar um pouco sobre isso lá na frente, e a importância que a terapia ela tem na vida de uma pessoa ansiosa. Durante o meu trajeto da minha vida, durante muitos momentos, eu sempre me senti muito insegura, com medos, insatisfações, gatilhos, coisas que eu não conseguia controlar, eu não conseguia controlar as minhas emoções, eu não conseguia controlar o que eu sentia, então era tudo muito intenso e ao mesmo tempo, sabe, o meu humor ele oscilava muito, às vezes eu tava muito bem, às vezes eu tava muito mal, às vezes eu chorava muito, às vezes eu ria muito e eu nunca conseguia entender por que eu era dessa forma. Durante muito tempo, inclusive na parte da adolescência, eu comecei a achar que eu era maluca, porque eu não entendia por que eu tinha esses comportamentos, sabe? Essa oscilação de sentimentos e das coisas. Na minha fase do ensino médio, da escola, até o meu ensino fundamental, a 8ª série, que agora é 9º ano, né? Era tudo normal, só que conforme o tempo foi passando, eu entrei no ensino médio e eu vivia relacionamentos totalmente tóxicos, sabe? Com pessoas, com namorados, e eram coisas muito conturbadas. Eu só vivia chorando, eu tinha muitos medos, muita insegurança e eu nunca entendi o porquê. E o motivo de eu fazer esse vídeo é porque existem pessoas, existem crianças, existem jovens, existem adolescentes, existem pessoas que estão beirando a fase adulta e que também vivem esse processo da ansiedade. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco de como é viver com a ansiedade hoje para mim e o que eu tenho feito para melhorar esse processo da ansiedade. A primeira coisa que eu queria te falar, e infelizmente isso é algo que não pode ser mudado, é a questão de você ser curado da ansiedade. Durante a minha terapia eu entendi que eu nunca seria curada 100% da ansiedade, mas que eu aprenderia a conviver com ela. Mais especificamente, ano passado, eu comecei a fazer terapia e foi um processo assim muito doloroso para mim, porque não só eu, assim como muitos de vocês, eu sei que a gente tem essa dificuldade em, sabe, falar que nós temos que fazer terapia, até porque eu tinha um preconceito muito grande. Eu achava que terapia era para pessoas malucas, pessoas desequilibradas, e eu não queria fazer por conta disso. Até que chegou um momento em que eu tava tão esgotada, mas tão esgotada, que eu não tava aguentando mais. E aí meu esposo falou pra mim, olha, a gente vai procurar ajuda. E foi aí que eu conversei com uma pessoa e essa pessoa falou pra mim, né, olha, você precisa fazer terapia, você precisa de ajuda, você precisa se tratar, você precisa cuidar da sua mente. E foi o que eu fiz. E, gente, a minha vida, ela mudou depois da terapia. Eu nunca consegui entender os meus processos de ansiedade e a terapia, sabe, ela abriu a minha mente para isso, sabe? Eu descobri que fazendo a terapia, eu conseguiria descobrir os porquês da minha ansiedade, né? Por que eu sou ansiosa? Por que eu tenho medo das coisas? Por que eu sou insegura? Sabe? E a terapia me ajudou muito e me ajuda muito até hoje nisso, porque não é porque a gente venceu coisas do nosso passado que a gente não vai ter problemas futuros, muito pelo contrário, a vida ela também é feita de problemas. Então, quando a gente tem a ansiedade, a gente sabe o quanto é mais difícil ainda a gente conseguir vencer os problemas do dia a dia. E a terapia ela ajuda muito nisso, não só a você encontrar os porquês no passado, mas também a você aprender a lidar com os problemas futuros. E foi o que aconteceu comigo. Uma das minhas maiores queixas quando eu entrei na terapia era a questão da insegurança. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, só que era uma insegurança que não fazia sentido algum. Eu era uma menina inteligente, eu era boa amiga, eu era estudiosa, eu não era uma pessoa ruim, mas eu nunca me sentia suficiente para ninguém. Eu sempre achava que tudo que eu fazia nunca seria o suficiente para os meus pais,
para a minha família, para os meus amigos, sabe? Eu sempre tive essa insegurança comigo e eu nunca conseguia levar nada à frente do que eu começava a fazer, porque a minha insegurança sempre falava muito alto. Então, durante muito tempo, a minha insegurança, ela me trouxe a inconstância na minha vida. E isso me prejudicou muito, principalmente beirando a fase adolescente e indo para a fase adulta. Isso foi muito prejudicial para mim, porque eu deixei de lado a minha faculdade, sabe? Eu deixei muitas oportunidades passarem e graças a Deus hoje ainda tô nova e tem muita coisa pela frente e hoje a minha mente é outra. Mas naquela época não era assim que eu pensava. E tudo isso por conta da minha ansiedade. Descobri na terapia que a ansiedade ela não é uma doença, ela é um sintoma. E para que eu venha a ter ansiedade, existe todo um porquê por trás disso. Desde a criação que eu tive dos meus pais, a minha criação da infância, a segurança que eles me passavam, a minha estrutura familiar, tudo isso me tornou o que eu sou hoje. Então, é por isso que muitas pessoas hoje sofrem de ansiedade. Só que o que elas não entendem é que essa ansiedade não é algo que surgiu agora, é algo de muito tempo atrás. Quais foram os relacionamentos que você teve? Os relacionamentos que você teve foram relacionamentos que te trouxeram segurança ou insegurança? Foram relacionamentos saudáveis? Foram relacionamentos bons? Foram relacionamentos ruins? Existe todo um porquê por trás disso. E durante muito tempo eu não entendia isso. Então eu achava que simplesmente eu era ansiosa, porque eu era ansiosa, e eu era ansiosa e ponto. Mas não. Eu descobri que existia um porquê por trás de tudo isso. E existia uma parte da minha terapia que foi bem complicada, porque foi a época em que eu precisei lembrar de coisas passadas, da minha criação, da minha estrutura familiar. E aí eu comecei a analisar. Eu não tive uma boa estrutura familiar, não me dava tão bem com o meu pai, então existiam muitos problemas na minha casa, não era uma família estruturada, então já começou daí. Eu fui crescendo, as inseguranças começaram a surgir, eu tive relacionamentos que foram tóxicos, que foram abusivos, pessoas que a todo tempo me controlavam, ou seja, uma rede de relacionamentos da minha infância até o final da minha adolescência, que fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje, uma pessoa ansiosa. Então, se hoje você é ansioso, eu gostaria de te dizer que a sua ansiedade, ela não existiu do nada. Existe um porquê, existe um motivo, existe uma raiz e você precisa buscar isso. E quando a gente busca esses porquês, isso é libertador, porque a gente começa a entender, né, certos comportamentos que a gente teve durante a nossa vida que a gente não conseguia entender. Eu, por exemplo, era muito insegura. E aí eu comecei a me lembrar que quando eu era criança, beirando assim a fase criança, pré-adolescência, eu não me sentia muito segura em casa. Então era bem complicado, porque eu não me sentia segura. E aí isso começou a refletir nos meus relacionamentos com as pessoas, com namorados, com amigos, com familiares, parentes, nas escolhas que eu precisava fazer, eu nunca me sentia segura para nada. Mas por quê? Porque existia um medo, uma insegurança, uma ansiedade. E quando eu comecei a observar esse lado, né, da história na terapia, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, então é por isso que eu sou assim. Quando eu casei, gente, foi um período muito difícil, porque eu me sentia muito insegura. E assim, eu tenho um marido que ele é aquela pessoa que ele não me dá um motivo para desconfiar, ele não me dá um motivo para me sentir insegura. E mesmo assim, durante muito tempo, eu me sentia insegura. Eu me sentia insegura, eu me sentia com ciúmes. E não eram ciúmes normais, eram ciúmes doentio. Porque eu achava que a qualquer momento alguma coisa poderia acontecer, eu poderia ser trocada, eu poderia, sabe, mil coisas. E aí as pessoas falavam, mas você casou e você é crente. E eu até eu mesma eu me perguntava em relação a isso, como é que eu sou crente? Eu sei a aliança que eu fiz no altar com Deus, o meu marido também, e como é que eu posso ter essas desconfianças, essas inseguranças, até o momento que eu entendi que eu passava por tudo isso por conta da minha ansiedade. E durante o meu processo de terapia, eu aprendi algo assim que eu levo pro resto da minha vida e para tudo que eu faço,
Eu preciso entender se uma situação hoje, ela faz ou não sentido na minha vida. E se aquilo é ou não é real. Porque uma pessoa ansiosa, gente, ela tem uma imaginação muito fértil e a gente pensa 1000 possibilidades ao mesmo tempo. E isso é muito ruim. A gente cria situações na nossa cabeça que não são reais. Então eu comecei a trabalhar a minha mente, porque tudo se inicia aqui. Quando eu comecei a trabalhar a minha mente, quando vinha alguma situação que eu sentia ciúmes ou me sentia insegura, eu simplesmente pensava, Angel, isso faz sentido? Faz sentido você ter essa insegurança, por exemplo, com o seu marido? Faz sentido? Dani vai te dar algum motivo para isso? E automaticamente o meu lado racional falava, não faz sentido. Então, foca em outra coisa. Faz alguma coisa, ocupa a mente. E eu comecei a trabalhar, gente, isso na minha cabeça. E quando eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, foi assim, sensacional. Porque as coisas começaram a simplesmente sumir. Insegurança sumiu, ciúme sumiu. Hoje eu tenho ciúmes saudável, como qualquer pessoa que ama outra pessoa, que é casada com outra pessoa. Eu tenho inseguranças normais, como qualquer pessoa, quando há alguma situação em que, consequentemente e racionalmente, eu vou ficar insegura, como qualquer outra pessoa. Mas antes não era dessa forma. Tudo, absolutamente tudo me deixava ansiosa. Então, se hoje você tem ansiedade, uma dica que eu te dou é que você comece a trabalhar isso na sua cabeça. Que você comece a trabalhar essa questão do faz sentido ou não faz sentido para você? A situação que você está vivendo hoje é real ou não é real? Será que é coisa da sua cabeça? Ou realmente faz sentido? Entende? Comece a trabalhar isso na sua mente e você vai ver o quanto isso vai fazer total diferença. Como eu falei pra vocês, a ansiedade, ela é um sintoma. Então, cada organismo, cada corpo, ele vai agir de uma forma. Tem gente que fica estressada, tem gente que fica com insônia, que fica sem dormir, que tem diarreia, que tem vômito, que tem enxaqueca, que tem dor de cabeça, que fica sem fome, que fica com fome, que come compulsivamente. Cada corpo reage de uma forma. E a gente precisa aprender a controlar isso. A gente precisa ter saúde mental. A melhor forma para você aprender a lidar com a sua ansiedade é você fazendo terapia. E é o que eu falei no início do vídeo. A ansiedade você sempre vai ter. Só que quanto mais você demora para fazer esse processo de buscar ajuda, de conversar com alguém, sabe, de botar isso para fora, de fazer uma terapia. Se hoje você não tem condições de fazer terapia, converse com alguém, converse com os seus pais, converse com os seus amigos, mas não deixe de falar, não fica guardando isso pra você, porque isso faz um mal muito grande. Existe um momento na minha vida em que eu tava tão sufocada e eu não queria buscar ajuda de ninguém que eu quase tirei a minha própria vida. E isso é muito sério, gente. A nossa vida, ela é muito séria, a nossa saúde, ela é muito séria. Então a gente precisa, sabe, buscar ajuda, a gente precisa de ajuda. Se todo mundo soubesse o quanto é bom fazer terapia, todo mundo fazia terapia. Porque é muito bom. Quando a nossa mente está bem, o nosso corpo fica bem, a nossa alma fica bem, o nosso espírito fica bem, a gente fica bem com as outras pessoas, a gente fica bem com nós mesmos, que é o mais importante, sabe? Então, é muito importante que você faça a terapia. Se você for uma pessoa ansiosa, saiba que a sua ansiedade, ela não é frescura, a sua ansiedade, ela não é mimimi, a sua ansiedade não é coisa que surgiu agora no século 21, da geração Y, Z. As pessoas agora estão dizendo, não, a sua ansiedade é algo sério, é algo que precisa ser tratado. Procura ajuda hoje, sabe? Conversa com alguém, não deixe de buscar ajuda. E cuide da sua mente, cuide de você. Você é importante, sua vida ela é importante. Se cuida. Uma das coisas que me ajudou muito na terapia é que quando eu comecei a fazer, eu comecei a enxergar o mundo de uma forma muito diferente do que eu enxergava antes. Eu não enxergava as possibilidades, eu sempre me achava incapaz, eu era muito insegura, eu sempre via o lado ruim das coisas. E quando eu comecei a fazer a terapia e eu comecei a entender a minha ansiedade, tudo mudou completamente na minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu sou mais segura, eu não tenho tantos medos, eu sou simplesmente uma pessoa normal. Uma pessoa com ansiedade, sim, mas uma pessoa que hoje sabe lidar com a sua ansiedade muito melhor. A nossa mente, ela sofre muitos gatilhos. E quando esses gatilhos eles vêm de um pensamento,
de algo que você pensou e aquilo automaticamente gera uma ansiedade dentro de você. Como eu falei, a ansiedade ela é um sintoma. Então, tem vezes que eu penso em coisas, como eu disse, é algo que vem da mente. Então, tem horas que eu penso em alguma coisa e automaticamente o meu corpo reage. E meu corpo reage mal. Mas hoje eu consigo controlar isso muito melhor. E se você quiser um vídeo aqui, eu falando um pouco mais dos hábitos que eu tenho hoje e do que eu faço, sabe, para colocar essa ansiedade para fora, deixa aqui nos comentários que eu vou estar gravando esse vídeo, compartilhando com vocês também para edificar a sua vida, de como você pode, no seu dia a dia, estar melhorando essa questão da sua ansiedade. Hábitos que você pode ter para eliminar essa ansiedade que você sente hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!